Eles vão duvidar de você. Não porque você seja fraco, mas porque a sua coragem os confronta. Toda vez que alguém escolhe crescer, alguém ao redor escolhe desacreditar. O olhar torto, o silêncio cético, o comentário disfarçado de conselho, tudo isso não é acaso. É o reflexo do medo deles diante da sua possibilidade. A dúvida alheia não nasce da verdade. Ela nasce da incapacidade de enxergar além dos próprios limites. E aqui está o ponto que muda tudo. O mesmo fogo que tentam apagar em você pode ser o que vai forjar quem você está destinado a se tornar. O estoico não implora a aprovação. Ele transforma resistência em treino, desconfiança em combustível, hostilidade em clareza. Hoje, você não vai aprender a agradar. Vai aprender a se tornar inevitável. Se você já foi subestimado, desacreditado ou tratado como alguém que não vai chegar lá, escreva nos comentários: eu transformo dúvida em força. Isso não é uma frase motivacional, é uma decisão, um compromisso silencioso de não negociar sua evolução com a opinião de ninguém. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora e inscreva-se no Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o ruído. Cada ideia é uma âncora no meio do caos. E cada vídeo é um passo firme na construção do seu poder interior. Respire fundo. O que vem a seguir não é conforto, é direção. Parte 1. O peso da dúvida. A dúvida dos outros raramente é sobre você. Ela nasce no lugar mais desconfortável do ser humano, o espelho. Quando alguém olha para a sua tentativa de crescer, de mudar, de sair do lugar comum, algo dentro dela se contorce, porque a sua ousadia expõe a estagnação que ela aprendeu a chamar de realismo. É por isso que riem, é por isso que minimizam, é por isso que dizem, com falsa gentileza, que talvez você esteja sonhando alto demais. Não é cuidado, é medo projetado. Sêneca já advertia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Mas há um detalhe ainda mais cruel. Quando você sabe exatamente para onde vai, o vento contrário não apenas surge, ele se intensifica. A resistência é o preço da direção. O estoico não se surpreende com a oposição, ele a espera com serenidade. Ele compreende que toda trajetória que vale a pena atravessa o território da incompreensão, onde poucos caminham e muitos tentam puxar você de volta para o chão conhecido. Quando duvidam de você, estão oferecendo uma escolha silenciosa. Ou você se encolhe para caber na expectativa limitada deles, ou aceita o desconforto profundo de crescer sozinho por um tempo, sustentando uma visão que ainda não pode ser provada. Epicteto ensinava que não controlamos o que dizem sobre nós, apenas o que fazemos com isso. A dúvida externa, então, não é um ataque pessoal, é um teste disfarçado. Ela revela se você constrói sua identidade sobre aplausos instáveis ou sobre princípios inabaláveis. Poucos percebem isso cedo. Quem precisa ser validado por todos nunca será livre. A liberdade começa no instante em que a opinião alheia perde o poder de votar no seu destino. A dúvida que lançam sobre você não é um obstáculo no caminho. Ela é o marco inicial. O primeiro sinal claro de que você saiu da zona onde todos permanecem confortavelmente adormecidos. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Você entende que não está errado por incomodar, está apenas avançando, e esse entendimento é o verdadeiro começo do caminho. Parte 2. Quando a opinião se torna uma corrente. Existe um momento decisivo na vida de todo ser humano. Aquele em que a opinião dos outros tenta se transformar em destino. Ela começa sutil, um comentário aqui, uma ironia ali. Depois cresce, vira expectativa, vira rótulo. E, se você não estiver atento, vira uma corrente invisível, presa ao seu tornozelo, arrastando cada passo que você tenta dar adiante.
Marco Aurélio escreveu que o sofrimento não vem do acontecimento em si, mas do julgamento que fazemos dele. A dúvida dos outros só se torna pesada quando você a carrega como verdade íntima. Antes disso, ela é apenas som. Depois disso, vira prisão mental. O problema nunca foi que duvidaram de você. O problema começa no instante exato em que você considera a possibilidade de que eles estejam certos. É ali que muitos abandonam seus próprios caminhos sem anunciar a desistência. Não por falta de capacidade, mas por excesso de escuta. O estoico aprende cedo que a multidão raramente aponta o caminho da virtude. Ela aponta o caminho do conforto. E conforto demais enfraquece. Ele anestesia o espírito, embota a coragem e adormece o propósito. Quando você escolhe não seguir o roteiro esperado, o mundo reage. Não com violência aberta, mas com conselhos bem intencionados que escondem medo. Seja realista. Não complique. Isso não é para você. Essas frases não querem te proteger. Querem proteger a ordem estabelecida. Querem garantir que nada mude, nem fora, nem dentro. Epicteto foi direto como uma lâmina. Se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer tolo aos olhos de quem não entende o que você está construindo. Crescer exige atravessar o território onde ninguém aplaude, onde o silêncio é constante, onde a única voz que permanece é a sua consciência. A opinião alheia só domina quem ainda não definiu seus próprios valores. Quando você sabe quem é e para onde vai, o ruído perde força. Ele ainda existe, mas já não comanda. E aqui se revela uma verdade incontornável. Não é possível avançar sem desagradar. Não é possível evoluir sem ser mal interpretado. E não é possível viver plenamente tentando ser aceito por todos. A dúvida dos outros não precisa ser combatida. Ela precisa ser superada com movimento, porque quem continua andando, mesmo desacreditado, já venceu uma batalha que a maioria sequer teve coragem de enfrentar. Parte 3. O momento em que você decide não voltar. Chega um ponto na jornada em que a dúvida deixa de ser externa. Ela atravessa a pele, se instala na mente e sussurra quando tudo está silencioso. E se eles estiverem certos? Esse é o momento mais perigoso de todos. Não porque você esteja fraco, mas porque agora o inimigo aprendeu a usar a sua própria voz. Marco Aurélio escreveu que a mente assume a forma dos pensamentos que abriga repetidamente. Quando você permite que a dúvida alheia se transforme em diálogo interno, você começa a sabotar aquilo que ainda nem teve tempo de florescer. É aqui que muitos retornam. Não porque o caminho era impossível, mas porque era solitário demais. O mundo não destrói sonhos de forma violenta. Ele os cansa. Ele os desgasta com repetição, com comparações, com expectativas alheias disfarçadas de bom senso. E aos poucos, a chama que ardia com convicção começa a pedir permissão para continuar queimando. O estoico reconhece esse momento como um rito de passagem. Ou você recua para o conforto da mediocridade aceita, ou atravessa o desconforto de se tornar alguém que ainda não tem provas, apenas disciplina. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. A dúvida não tem poder próprio. Ela só governa quando você se ajoelha diante dela. Decidir seguir adiante não é um ato grandioso. É silencioso, é quase invisível, é acordar todos os dias e agir como quem já escolheu não voltar, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sem testemunhas. Nesse ponto, algo muda dentro de você. Você para de tentar convencer, para de explicar, para de pedir permissão. Você entende que a dúvida deles não é um sinal para parar, é o último aviso antes da transformação. E quem atravessa esse ponto nunca mais pertence ao mesmo lugar de antes. Se essa mensagem está falando diretamente com você, curta este vídeo agora. Escreva nos comentários o que você decidiu não abandonar, mesmo quando duvidaram.
Inscreva-se no Sentinela Estoico e compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a desistir de si mesmo. Aqui não formamos espectadores, formamos consciência, disciplina e caráter. Parte 4. A solidão de quem escolhe crescer. Depois da decisão de não voltar, vem algo que quase ninguém avisa: a solidão. Não a solidão física, mas a mais profunda de todas. A solidão de perceber que poucas pessoas caminharão com você até o fim. Quando você cresce, muda o ritmo. Quando muda o ritmo, perde companhia. E isso dói mais do que a dúvida inicial, porque agora não há confronto direto. Há distância, silêncio, ausência. Sêneca escreveu que o homem forte é aquele que consegue estar em paz consigo mesmo. Mas essa paz não nasce em ambientes barulhentos. Ela se forma quando você aprende a sustentar a própria presença sem depender da aprovação externa. O estoico entende algo essencial. Nem todos que começam ao seu lado estão destinados a permanecer. Alguns pertencem à versão antiga de você. E insistir que fiquem é uma forma disfarçada de traição ao próprio crescimento. A solidão revela verdades incômodas. Ela mostra quem você era quando precisava ser aceito e quem você está se tornando agora que escolheu ser íntegro. Nesse estágio, surgem pensamentos perigosos. Será que exagerei? Será que valia mesmo a pena? Essas perguntas não são fraqueza, são o custo psicológico da transição. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a natureza do ser humano é agir de acordo com sua razão, não com o desejo de pertencimento. Você não nasceu para ser entendido por todos. Nasceu para viver de acordo com o que é correto. A solidão não é castigo, é filtro. Ela afasta o ruído para que você escute o essencial. E quem suporta esse silêncio sem fugir, começa a desenvolver algo raro: autossuficiência emocional. Quando você já não precisa ser visto para continuar, quando já não precisa ser validado para agir, você se torna perigoso para um mundo que vive de distrações. A solidão não significa que você está errado, significa que você está adiante. E quem segue adiante por tempo suficiente, inevitavelmente encontra algo maior do que companhia, encontra a si mesmo. Parte 5. A forja interior. Depois da solidão, começa a forja. É quando a ausência de aplausos deixa de doer e passa a trabalhar a seu favor. Nesse estágio, ninguém mais está observando, ninguém está opinando, e exatamente por isso tudo o que você faz revela quem você realmente é. Sem plateia, sem expectativa externa, sem necessidade de provar nada. Sêneca dizia que o verdadeiro poder é ser senhor de si mesmo. Mas esse domínio não nasce do conforto, ele nasce da repetição silenciosa, do esforço que não gera reconhecimento imediato, da disciplina mantida mesmo quando ninguém se importa. Aqui, a dúvida dos outros já não grita, ela ecoa distante, e quando aparece, serve apenas como lembrança do quanto você avançou. A forja interior exige constância, não intensidade passageira, não explosões de motivação, mas o compromisso frio de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o coração está cansado e a mente procura desculpas. Epicteto ensinava que primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, e depois faça o que tem de ser feito. Esse é o momento em que identidade e ação começam a se alinhar. Você não age mais para se tornar alguém, você age porque decidiu quem é. A forja dói. Ela confronta hábitos antigos, desmonta narrativas confortáveis, expõe fraquezas que antes eram camufladas pelo barulho social. Mas cada golpe fortalece. Poucos chegam até aqui, porque aqui não há drama, não há reconhecimento, não há recompensas rápidas, há apenas você e o trabalho, e é nesse ambiente austero que algo decisivo acontece. A dúvida alheia deixa de ser fogo que queima e passa a ser fogo que tempera o aço. Você não precisa mais que acreditem em você.
Você precisa apenas continuar. E quem continua, mesmo quando nada parece mudar, está se transformando de forma irreversível. Parte 6. Disciplina. O pacto que você faz consigo. Depois da forja, sobra o essencial. Não a versão empolgada de você, não a versão inspirada por discursos, mas aquela que permanece quando o cansaço vence o entusiasmo. É aqui que a disciplina deixa de ser um conceito bonito e se torna um pacto silencioso consigo mesmo. Disciplina não é rigidez, é lealdade. É fazer hoje o que você prometeu ontem, mesmo quando a mente tenta renegociar o acordo. É levantar sem vontade, é continuar sem certeza, é agir sem aplausos. Sêneca alertava que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E a maior forma de desperdício é viver refém do humor do dia. O estoico entende: quem depende de motivação vive à mercê do acaso. Quem constrói disciplina governa o próprio tempo. Neste ponto, a dúvida externa já perdeu o rosto. Ela não tem mais nome, nem voz definida. Virou apenas uma lembrança distante de quem você foi quando precisava ser aprovado. Agora, o confronto é outro: manter-se fiel quando ninguém está cobrando. Disciplina é escolher o desconforto produtivo em vez do conforto estéril. É aceitar a repetição. É respeitar o processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Epicteto dizia que nenhuma grande coisa é criada de repente. O crescimento verdadeiro acontece de forma quase invisível, dia após dia, decisão após decisão. E exatamente por isso, ele é real. Aqui você não busca mais provar nada, você constrói. E quem constrói em silêncio, um dia se torna impossível de ignorar. A disciplina não faz barulho, mas ela muda destinos. E quando você honra esse pacto por tempo suficiente, a dúvida que antes vinha de fora já não encontra espaço dentro. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe um comentário e permaneça conosco. Curta o vídeo e inscreva-se no Sentinela Estoico. Este caminho é silencioso, mas não precisa ser solitário. Parte 7. Quando o fogo se torna controle. Depois da disciplina, vem algo ainda mais raro: controle interno. Não o controle das circunstâncias, mas das reações. Não o domínio do mundo, mas do próprio impulso. A maioria das pessoas vive em estado de resposta. Reagem ao que dizem, ao que perdem, ao que esperam delas. O estoico age. E essa diferença muda tudo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que você sempre tem a opção de não se deixar perturbar. Não porque o mundo seja justo, mas porque a sua mente não precisa ser refém dele. Aqui a dúvida externa já não machuca, ela não provoca raiva, nem necessidade de defesa. Ela simplesmente passa, como vento contra uma rocha que já aprendeu a permanecer. O fogo que antes queimava agora aquece. A pressão que antes esmagava agora fortalece. Você começa a perceber que nada do que vem de fora tem poder real, a menos que você conceda. Esse estágio exige vigilância constante. Controle não é ausência de emoção, é presença de consciência. É perceber o impulso antes que ele se transforme em ação impensada. É escolher o silêncio quando o ego pede confronto. É manter o foco quando a vaidade pede distração. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você distingue o que depende de você do que não depende. Nesse ponto da jornada, essa distinção deixa de ser teoria. Ela se torna prática diária. Você já não discute para vencer. Já não explica para ser entendido. Já não reage para ser respeitado. Você age de acordo com princípios e deixa que o resto se organize ou desmorone por conta própria. Poucos chegam aqui porque poucos suportam o caminho até aqui. Mas quem chega nunca mais se sente pequeno diante da dúvida alheia. Porque agora você entende, o fogo nunca foi o problema. A falta de controle era. E quando o controle nasce, a força deixa de ser explosão e se transforma em permanência.
Parte 8. A clareza que assusta. Há um ponto da jornada em que algo se ajusta por dentro. Não é euforia, não é empolgação, é clareza. Uma clareza fria, precisa, quase desconfortável, porque agora você enxerga as coisas como elas são, e não como gostaria que fossem. Marco Aurélio lembrava que a vida de cada um é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Quando a mente se organiza, o mundo perde o poder de confundir. E essa lucidez assusta porque ela elimina desculpas, ilusões e narrativas convenientes. Aqui você começa a ver pessoas, ambientes e escolhas com outros olhos. Você percebe onde há ruído, onde há vaidade, onde há estagnação disfarçada de segurança. Essa clareza cobra um preço. Ela exige cortes, afastamentos. Mudanças que antes pareciam radicais demais, mas agora se tornam inevitáveis. A dúvida alheia nesse estágio se transforma em previsibilidade. Você já sabe quem vai questionar, quem vai minimizar, quem vai tentar puxar você de volta para o lugar antigo. E justamente por isso ela perde impacto. Você não se surpreende mais, você observa. Epicteto dizia que se alguém te fala mal, não se defenda, pergunte se ele conhece todos os seus defeitos. Essa postura não nasce da ironia, mas da clareza sobre si mesmo. Quem se conhece profundamente não se sente ameaçado por opiniões superficiais. A clareza não te torna frio, ela te torna justo. Você aprende a dizer não sem culpa, a permanecer sem ansiedade, a seguir sem necessidade de convencer. Poucos entendem essa fase, porque ela não é visível, mas ela redefine tudo. Quando a mente se torna clara, o caminho deixa de ser confuso. E quando o caminho é claro, a dúvida dos outros já não é obstáculo. É apenas parte da paisagem que você atravessa sem parar. Parte 9. A indiferença que liberta. Depois da clareza, nasce algo que muitos confundem com frieza, mas que na verdade é liberdade. A indiferença estoica. Não é desprezo pelas pessoas, não é arrogância, é a recusa consciente de permitir que o que não depende de você governe o seu estado interno. Sêneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando você para de alimentar cenários, julgamentos e expectativas alheias, o sofrimento perde espaço para existir. Aqui, elogios e críticas começam a ocupar o mesmo lugar. Nenhum. Ambos passam. Ambos são externos. Ambos dizem mais sobre quem fala do que sobre quem vive. A dúvida que antes feria agora revela padrões. Você percebe como o mundo reage sempre da mesma forma quando alguém sai da média. Primeiro ri, depois desacredita. Por fim, observa em silêncio. E é nesse silêncio que muitos se confundem, porque ele não traz mais resistência aberta, traz algo mais sutil, a tentativa de reinserção, convites para voltar a ser quem você era, sugestões para pegar leve, mas você já não negocia o que custou caro para construir. Marco Aurélio escrevia que o melhor tipo de vingança é não se tornar como quem te feriu. A indiferença é isso em prática. Você não reage, não se contamina, não se desvia. Essa postura exige maturidade emocional. Exige aceitar que nem todos entenderão sua ausência, sua mudança ou seu silêncio. E tudo bem. A indiferença que liberta não é afastamento do mundo. É proximidade sem submissão. É presença sem dependência. Quando você chega aqui, algo se consolida. A dúvida alheia já não é desafio, é irrelevante. E o que é irrelevante não consome energia. Você segue, inteiro, firme. Parte 10. Quando a sua postura fala por você. Há um momento em que você percebe, não precisa mais se explicar. A sua postura passou a comunicar tudo o que antes você tentava defender com palavras. O estoico não convence, ele encarna. Sêneca dizia que a filosofia não está nas palavras, mas nos atos.
E quando seus atos se alinham com seus princípios, o mundo percebe, mesmo que não admita. A dúvida alheia, nesse ponto, muda de forma. Ela não desaparece. Ela se transforma em observação silenciosa. As mesmas pessoas que antes questionavam, agora analisam a distância. Você sente isso no olhar, na pausa antes de um comentário, no cuidado excessivo de quem antes falava com desprezo. Mas você não se alimenta disso, porque já aprendeu que validação tardia não paga o preço da caminhada solitária. Marco Aurélio lembrava que não perca mais tempo discutindo sobre o que é um homem bom. Seja um. Aqui, essa frase deixa de ser inspiração e vira método. Você não precisa anunciar disciplina. Ela aparece na constância. Não precisa anunciar força. Ela aparece na calma. Não precisa anunciar foco. Ele aparece na direção inegociável. Esse é um ponto perigoso para o ego, porque agora você poderia olhar para trás com soberba. Mas o estoico escolhe outra coisa: firmeza sem arrogância. Você sabe de onde veio, sabe o que custou, e sabe que qualquer descuido pode desfazer o que foi construído. A postura firme não grita, ela permanece. E quando você permanece tempo suficiente, o mundo entende algo que palavras nunca explicaram. A dúvida deles nunca foi sobre você. Era sobre o medo de não conseguir fazer o mesmo. Parte 11. Quando você se torna referência sem perceber. Há uma virada silenciosa que quase ninguém percebe quando acontece. Um dia você acorda igual aos outros. Faz o que precisa ser feito, mantém o ritmo, e sem anúncio algum, você se torna referência. Não porque buscou esse lugar, mas porque permaneceu quando a maioria desistiu. Marco Aurélio lembrava que o caráter é moldado pelo que fazemos repetidamente. Nesse ponto da jornada, você já não está tentando se provar, está apenas vivendo de acordo com aquilo que decidiu sustentar. E isso incomoda, porque sua existência passa a ser um lembrete constante de que era possível continuar. Alguns se aproximam em silêncio, observam, perguntam pouco, escutam mais. Outros fingem indiferença, mas mudam o tom. A dúvida que antes vinha carregada de ironia, agora vem disfarçada de curiosidade. Mas você não se deixa seduzir por isso, porque sabe que virar referência não é chegar, é responsabilidade. Sêneca alertava que quanto mais alto alguém sobe, mais exposto fica. Você entende isso instintivamente, por isso não relaxa, não dramatiza, não se exibe. Você mantém o básico bem feito, a disciplina viva, o silêncio produtivo, a postura íntegra. E talvez o maior sinal de maturidade seja este: você não sente prazer em estar à frente, sente compromisso em não retroceder. Quem olha de fora pode achar que você deu certo, mas você sabe a verdade, você apenas não parou. E isso, num mundo de desistências silenciosas, é raro o suficiente para se tornar exemplo. A dúvida alheia agora já não encontra sequer espaço para nascer. Porque diante da constância, ela não sobrevive. Você segue, não para ser visto, mas porque esse se tornou o seu modo de existir. Parte 12. Quando a dúvida se torna combustível. No fim da jornada, você entende algo que muda a forma como enxerga tudo o que viveu. A dúvida nunca foi um inimigo. Foi matéria-prima. Cada olhar desacreditado, cada palavra de desconfiança, cada silêncio carregado de julgamento foi empurrando você para dentro, onde nada externo alcança. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens. Agora você sabe, não foi a aprovação que te construiu, foi a resistência. A dúvida alheia deixou marcas, mas não cicatrizes abertas, marcas de direção. Ela ensinou onde fortalecer, onde silenciar, onde persistir. Você não se tornou alguém inalcançável, tornou-se alguém inteiro, e isso assusta mais do que qualquer conquista visível.
Hoje, quando alguém duvida de você, algo curioso acontece. Não há raiva, não há pressa, não há necessidade de provar nada. Há ação. Marco Aurélio escreveu que a melhor resposta à injustiça é agir corretamente. Você age, continua, constrói. A dúvida não te para mais. Ela te lembra de quem você foi e de quem decidiu não voltar a ser. Você entende que nem todos vão acreditar. E isso deixa de ser um problema, porque você não constrói para convencer. Constrói porque escolheu. No fim, o fogo não te consumiu, te moldou. E quando alguém perguntar como você chegou até aqui, a resposta será simples demais para impressionar. Você não desistiu quando duvidaram. Se existe algo que este vídeo precisa deixar claro, é isso. O mundo sempre vai duvidar de quem decide crescer em silêncio. Mas a dúvida só vence quando encontra alguém indeciso. Você não precisa ser barulhento, não precisa ser aceito, não precisa ser entendido, precisa ser constante. Que a dúvida dos outros nunca seja um freio, mas um lembrete silencioso de que você está indo onde poucos ousam ir. Continue, mesmo quando ninguém vê, especialmente quando ninguém vê. Até o próximo vídeo.